Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marinês, sou nutricionista, assim como a Adriana. A gente está fazendo uma live na Semana da Imunidade Positiva. Então, vou apresentar a Adriana novamente, porque quem estava aqui anteriormente era a Ana Luísa e chegou um pouquinho depois, né? Então, a Adriana, assim como eu, somos nutricionistas positivas, as idealizadoras da nutrição positiva, né? A Adriana é mestre, doutora em ciências, uma das pessoas de emoções mais positivas, com sentimentos positivos que eu conheço. A Adriana é do Rio de Janeiro, mas mora em Portugal já há bastante tempo, por isso que de vez em quando ela fala meio português, sim, com certeza, né? Então ela já está ficando quase portuguesa e ela começou na nossa live a falar sobre imunidade emocional. Bem-vindo a todos. Estou vendo aqui uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, que é a Elaine. Um grande beijo, saudade também de você, Elaine. Mari, obrigada pelo carinho. É muito bom estar aqui com você, né? A gente tem uma conexão muito bacana, a gente trabalha no mesmo projeto e está sempre se ajudando, e tem que ser. As emoções, elas são contagiosas, né? Nós sabemos disso. Coloca aí pra gente se vocês concordam com isso ou não. Então, os pensamentos, eles geram emoções, que geram sentimentos, que geram outras emoções, e isso é um ciclo, né? E as pessoas estão colocando, realmente, as emoções, elas são contagiosas. Quantos de nós não passamos por situações de que estamos num ambiente onde as pessoas estão negativas, estão preocupadas atualmente? Vamos colocar no momento atual, né? Onde a angústia, a ansiedade, a preocupação está ali. E a gente acaba sendo contaminado e contagiado com esse tipo de emoção. Mas também tem o outro lado. Quem nunca passou por aquela situação de que está do lado de uma pessoa, a pessoa começa a rir, você tem vontade de rir também? Que você tem vontade de ali dar aquela gargalhada gostosa, aquele sorriso bom, aquela pessoa te coloca para cima. Então, isso é muito bom. Então, quem nunca passou por isso? Quando a gente fala em imunidade e emoções, nós temos que colocar em mente que aquilo que nós sentimos vai diretamente responder ao corpo. Então, aquilo que nós sentimos vai ativar, vai potencializar, vai fortalecer o nosso sistema imunológico. E por que isso? Porque o sistema nervoso e o sistema imunológico, eles conversam entre si. Eles têm uma linguagem química muito semelhante, muito semelhante. Então, se estamos diante de uma situação que não é favorável, uma situação que é um pouco mais difícil, nós temos que nos proteger dessa emoção. Então, é a imunidade emocional, tá? Quem sabe um pouco sobre imunidade emocional? Coloca aí pra gente também. Então, quando você tem uma situação de preocupação, uma situação do medo, uma situação, você já ativa o seu sistema, a sua imunidade inata, que é a primeira que temos, né? Como o sistema imunológico, que é o que nasce com a gente, é a imunidade, é o sistema imunológico inato, a imunidade emocional é a mesma coisa. É aquela primeira reação que temos para combater aquela emoção que não é legal. Não, eu não quero me preocupar com essa fala. Eu não quero me aborrecer com essa pessoa. Isso não me pertence. A gente faz isso naturalmente. Mas quando essa primeira imunidade, a imunidade inata, ela não funciona, nós temos a imunidade emocional adquirida, que é quando o sentimento ele é mais forte. É aquilo que vem e, nossa, tá doendo. Doeu. Esse doeu. A gente sabe disso, né, Mari? Que a gente conversa muito, tem sentimentos que dói. Vai lá no fundo. E vai lá no fundo. Então, aí é ativado a imunidade adquirida. Então, nós temos que ter em mente que, para fortalecer o nosso sistema imunológico, nós precisamos
vislumbrar sempre e visualizar sempre as emoções que fazem bem para o nosso interior. As emoções de amor, o amor, sentimento, né? O amor, a paz, a felicidade, a alegria, o alto astral. Se estamos diante de uma situação como agora, seja no Brasil, seja na Europa, onde aqui está até muito pior, porque o número de mortalidade é muito grande, se nós nos envolvermos nesse cenário, né? Esse cenário que olha para o céu, aquilo está cinza, como se estivesse em Londres todo o tempo, que você olha para o céu e aquilo está cinza o tempo todo. A gente não pode viver assim. A gente tem que trazer para a gente as emoções que vão potencializar. Porque no momento, como eu falei anteriormente, o sistema nervoso e o sistema imunológico, eles falam entre si. Então, vocês já viram, pelo que a Adriana falou, que as nossas emoções, principalmente a nossa imunidade adaptativa, né? Ela adquirida, ela tem correlação direta com as emoções e que nós precisamos nos blindar, né? E termos só emoções positivas ao nosso redor. E aquela pessoa que é carrancuda, que tem aquele pensamento negativo, que sempre fala que não dá certo, está sempre triste, só acontece com ela, ó céus, ó vida, ó azar, né, Adriana? A gente tem que tentar mudar essa pessoa e fazer com que ela tenha mais emoções positivas. Porque a gente sabe muito bem que quando a pessoa enxerga o copo meio cheio, é muito melhor para a imunidade do que aquela pessoa que enxerga o copo meio vazio, não é verdade? Então, passo a bola para você, Adriana, para você falar um pouco mais para a gente sobre imunidade positiva e principalmente sobre esse tema tão atual que é a imunidade emocional. Isso, então vamos dar continuidade para não ficar repetitivo. Tem uma escritora, né? Ela já faleceu, uma escritora e poetisa, onde ela falava assim: como o contágio de uma doença gera uma enfermidade, o contágio da confiança pode gerar mais confiança. Então é justamente isso. As emoções, elas são contagiosas. Nós precisamos ter esse contágio com as emoções que são positivas, para fortalecer o sistema imunológico, uma vez que o sistema imunológico, ele fala a mesma linguagem química que o sistema nervoso central. Por isso, dessa conexão que há entre os dois. Por isso, desses hormônios que são liberados. No momento que a gente tem as emoções, são liberados hormônios, né? Como, por exemplo, o cortisol, é um hormônio anti-inflamatório que é liberado pela glândula suprarrenal quando a gente tem aquele momento de estresse, né? Vamos lá. Então, tem o cortisol. E esses hormônios, eles são justamente para manter o equilíbrio dentro do nosso organismo. Hoje nós estamos vivendo situações difíceis, claro que estamos, mas nós não podemos de jeito nenhum se envolver com essas emoções que a mídia traz para gente, com essas emoções que o vizinho, através do vídeo, né, porque não temos o contato, traz para gente esse medo, essa angústia, essa tristeza, não. Nós temos que manter a distância disso. Então, temos que potencializar a nossa imunidade emocional. Será que é simples, Mari? Não é. Não é simples, não é simples. Mas isso a gente tem que reforçar a cada dia, né? Exatamente. E cada dia é um dia. E a gente percebe o quê? Que com tantas informações que a gente tem no nosso dia a dia, a mídia nos propõe muitas informações. Tem um lado bom de tudo isso, mas também tem um lado ruim, que essas informações, elas também nos deixam mais tristes. E determinadas pessoas não conseguem trabalhar muito bem com esse tipo de emoção.
Então, a imunidade cai. E conforme os dias de isolamento vão passando, as coisas também vão ficando mais preocupantes, né? Porque se passa uma semana, 2 semanas, aí em Portugal vocês vão ficar até junho em isolamento, não é mesmo, Adriana? Sim, a princípio as pessoas acreditam que até junho ficaremos em distanciamento social, né? Dentro de casa, sem atividade laboral. Aqui está em estado de emergência, diferente do Brasil, e também alguns países na Europa não estão com estado de emergência. Aqui nós temos, ou seja, tudo parou, tudo realmente parou. O policiamento está na rua, controlando as pessoas, principalmente agora, né, Mari, onde você vai falar até um pouquinho sobre isso, sobre a Páscoa. As pessoas Sim. aqui em Portugal, é comum as pessoas irem para as aldeias, para estarem todos juntos, né, estarem em família. E isso não é permitido. Então, a mídia está colocando: fique em casa, a Páscoa é em casa, não faça deslocamento, não esteja em família, não esteja em confraternização. Então, e o policiamento ele está bem acirrado em relação a isso. O estado de emergência ele termina por, acho que é 16 ou 17 de abril, mas ele é renovável a cada 15 dias. Acredito eu que será renovado. Creio que sim. Então a gente não tem ideia de quando isso vai acabar. Ninguém tem ideia de quando isso vai acabar. E eu falo, Mari, nesse momento eu estou potencializando cada vez mais a minha imunidade emocional, porque eu estou, cada um da minha família está num polo, né? Sim, Tá numa num parte país diferente. Então eu hoje tenho o meu filho comigo, a minha mãe no Brasil, o meu outro filho na Polônia, o namorado na... Então, assim, cada um num canto. E você imagina se eu me entregasse a Não, essa de jeito situação. nenhum. Não tem como. Então, é um trabalho realmente, assim, que tem que ser feito diariamente. Mário, eu Sim. quero te pedir a permissão para compartilhar uma uma, uma figura de um artigo científico super bacana. Pode compartilhar, porque ela é muito legal e dá para ter uma ideia melhor do que a gente está falando de imunidade positiva, né? Então, é muito interessante Exatamente. nesse sentido. Esse artigo é de 2017. É um artigo muito interessante. Quem tiver interesse em saber mais sobre esse artigo, manda uma mensagem para a gente. Eu coloco o link dele, mando em PDF para quem quiser, porque é bacana. E essa figura, Mari, ela fala o seguinte: aqui, ó. Estado basal, quando estamos no estado basal, né? O estado basal normal é quando nós temos uma resposta emocional e uma resposta imune em equilíbrio. Mas podem observar que é uma resposta baixa, não tem nada aumentado, ok? Quando temos uma condição saudável, mesmo diante de desafios emocionais, como situações adversas, mesmo diante de alteração ambiental, tudo aquilo que venha como um desafio para a gente, e se estamos em condições saudáveis, nós temos uma resposta emocional aumentada, mas também uma resposta imune aumentada, ou seja, ambos em equilíbrio. Porém, quando nós temos uma desordem emocional, uma desordem imune, tá? Nós não temos mais esse equilíbrio frente a esses desafios que a vida nos impõe. Situações, tristezas, sentimentos, uma pandemia como estamos vivendo. Então, se temos a desordem emocional, a nossa resposta imune, ela não está em equilíbrio com a nossa resposta emocional. Então, essa figura, quando eu li o artigo e vi essa figura, eu falei, é isso. Isso tem que ser mostrado, porque é simples de entender.
Nós precisamos manter sempre esse equilíbrio, ou seja, nós temos que potencializar as emoções que são positivas, as emoções que nos fazem bem, as emoções que fazem com que haja a produção dos hormônios bons, os hormônios que vão colocar a gente para cima, para termos condições de enfrentarmos todas as situações adversas em nossas vidas. E nós tínhamos combinado, né, Marinês, da gente falar um pouquinho sobre as dicas e depois a gente aplicar a ferramenta da nutrição positiva tão poderosa. Mas eu não vou falar qual é não, que eu vou deixar contigo. E foi feito por Harvard em 2013, já é um artigo mais antigo, né? Que foi feito um estudo com 243 pessoas que tinham mais de 100 anos. E por que essas pessoas viveram tanto? O estudo de Harvard perguntou. Porque essas pessoas tinham atitudes mais positivas. Então, atitudes mais positivas, emoções positivas, sentimentos positivos levam a pessoa a viver mais. Você ter emoções positivas, pensamentos positivos, faz a sua imunidade subir. Como muito bem a Adriana falou, pelo balanço dos hormônios. O que a gente tem? Tem as pessoas que são negativas, que elas sempre começam pela palavra não. E o nosso cérebro, a nossa mente, ela não entende o não. Não faça isso. Se entende? A mente entende, faça isso, né? Então, ainda mais agora, em um período em que as nossas emoções estão mais afloradas, tanto as emoções positivas quanto as não positivas, né, as emoções negativas, a gente precisa ficar de olho em como a gente, quer dizer, olho não, ouvidos, o que a gente está falando. Se a gente usa muito a palavra não, ou se a gente quase não usa. E aquelas pessoas que nos cercam também. Então, isso é de extrema importância. E o que mais ajuda a gente não ter pensamentos negativos, emoções negativas, é a motivação. Então, eu pergunto para vocês se vocês são pessoas motivadas. Muitas de vocês vão falar assim para mim: Marinês, motivada eu sou, mas nesse período de isolamento eu vou me motivar com o quê? Bom, você vai se motivar com tudo de bom que está acontecendo na sua vida. Pensa bem, você está ganhando de presente um momento na sua vida de refletir sobre ela e pensar naquilo que você pode mudar, que é tudo de muito, muito bom. Então, a gente precisa se motivar com as pequenas coisas, desde o começar do dia, um dia a mais que a gente está vivendo e está vivendo bem, mesmo em isolamento, mas a gente está vivendo bem. Grande parte de nós não está com problemas de falta de comida, né? Ou água, né? Então, a gente tem uma condição para nós termos o nosso estilo de vida. Muitos estão trabalhando muito mais do que trabalhavam no passado recente, mas estar altamente produtivo também tem seu lado bom, também é motivador, porque a partir do momento que você está trabalhando, aquilo está te motivando. Você nunca passou tanto tempo com as pessoas que você tanto gosta. A Adriana tem o seu filho Gabriel. Se eu for perguntar para a Adriana quanto tempo hoje que ela passa com o Gabriel, ela vai me responder que ela passa muito mais tempo com o Gabriel do que ela passava antes. A Adriana é uma pessoa que adora dançar. Aí ela me contando que ela foi dançar com o Gabriel. Olha só, quantas vezes que a Adriana faz isso? Quantas vezes, Adriana, que você fez isso? muito pouco, né, Mari? Até porque... Não. E no domingo passado dançamos a tarde inteira. Foi muito legal, né? Então, E é um essa momento. troca. E isso é motivador. Então, se você tem pensamentos negativos, atitudes negativas, emoções negativas, comece a pensar sobre isso. E comece a se motivar para você fazer algo. Esse algo que você vai fazer vai tirar você do pensamento negativo. Ele não vai mais ocupar aquele espaço.
E tem muitas pessoas que passam a maior parte do dia tendo pensamentos negativos. Se você tiver pensamentos negativos a maior parte do dia, mesmo dormindo adequadamente, tendo uma boa alimentação, você vai ter uma queda do seu sistema imunológico. Isso a Adriana falou muito bem. Então, nós também precisamos nos preocupar com isso. Eu quero só pegar um gancho do que você falou aí e fazer uma pergunta. Quais são as emoções que prevalecem no seu dia a dia? Quais são as emoções que vocês transmitem para sua família agora, né? Porque está todo mundo em casa. Quais são as emoções que prevalecem? Quais são as emoções que são transmitidas? Isso é uma boa pergunta. E aí, enquanto vocês vão respondendo, eu quero falar de 4 dicas, Mari, bem importantes para potencializar o sistema imune. 4 dicas relacionadas às emoções. Então, você já até falou um pouco, vou reiterar. Evitar críticas. Nós temos essa... Nós não, eu não me incluo nisso não quero me incluir nisso não. As pessoas, elas tendem a criticar demais, né? A lançar sempre o nãozinho, né? Não tá bom, não tá legal, não tá... Isso é muito natural. E isso não faz bem para o seu sistema imunológico e emocional. Então, essa é uma dica, evitar as críticas. Tem várias maneiras de falarmos a mesma coisa. Então, vamos encontrar a melhor maneira, a maneira mais suave para os nossos ouvidos, para a nossa leitura, se for através da escrita. Então, vamos encontrar essa maneira. A segunda é focar no que é bom. Focar naquilo que está dando certo. Na vida, nós temos situações que são mais difíceis, situações mais fáceis, mas vamos focar sempre naquilo que está dando certo. Porque isso também é uma forma de você potencializar o seu sistema imune. Aprender a demonstrar os sentimentos negativos é uma outra dica. Como que a gente aprende a demonstrar? Tendo tato e tendo um jeito legal e bacana para motivar. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho alguma situação com meu filho. Tenho um filho, o mais novo, 17 anos, né? Que é aquela idade. Então, se eu vejo alguma coisa negativa, é saber chegar lá e mostrar para ele de uma maneira harmoniosa, amorosa, que aquilo ali não é legal, que aquilo ali pode ser modificado. Então, é uma dica para você potencializar o seu sistema imune emocional. Eu dei o exemplo do filho, mas pode ser com qualquer pessoa, pode ser com um amigo, pode ser com o pai, com o marido, com a esposa, enfim. E a última, para a Marinês entrar naquilo que é legal, é exagerar os sinais do bom humor. Vamos exagerar, sim. Mesmo que não tenha vontade, eu acho que Mari falou sobre isso na live de segunda-feira. Mesmo que não tenha vontade de sorrir, sorria. Mesmo que não tenha motivo para achar nada engraçado, vamos sorrir. Porque isso traz para dentro de nós, né? Isso ativa os mecanismos lá químicos que vão fazer com que o nosso sistema imunológico emocional esteja lá em cima. E entrando no que Mari quer falar, é agradecer. Gratidão, gratidão pelo mínimo, gratidão pelo abrir os olhos ao acordar. Sim. Quantas pessoas nesse momento estão lá nos hospitais, né, lutando contra a vida por causa desse vírus? Quantas pessoas não têm a possibilidade que nós temos, que estamos em casa, saudáveis, de comer bem, de ter um momento com a família, de confraternizar, de ler um livro? Então, gratidão por tudo nessa vida. Vamos aprender esse sentimento tão poderoso e que na semana que vem, na Nutrição Positiva, nós teremos uma live só sobre isso. E eu passo a palavra para Maria, querida, para falar sobre gratidão.
Então, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o comentário da Gláucia, que falou: pensar positivo traz maior liberação de endorfinas. Isso mesmo, que facilita o funcionamento de todos os órgãos orgânicos e endocrinológicos. Isso mesmo, Gláucia. Então, assim, o que eu peço para vocês, tá? Se vocês já fazem a prática da gratidão, já começam o seu dia agradecendo ou terminam o seu dia agradecendo, né? Tudo bem, continuem fazendo isso, porque a gratidão, ela ajuda também a diminuir a ansiedade. E cada vez mais nós estamos ficando mais ansiosos. O tempo está passando, o isolamento continua. Daqui a pouco a Páscoa chega, a gente gostaria de estar junto com as pessoas que a gente ama muito. Nós temos o distanciamento social dos nossos pais, dos nossos avós, em que isso é um cuidado que nós precisamos ter com eles, mas ao mesmo tempo eles estão sozinhos lá e a gente se preocupa, e eles se preocupam com a gente aqui também, que também está sozinho. Quanto tempo vai demorar para a gente abraçar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó? Então, o que eu peço para vocês? Dentro das pessoas que vocês conhecem, que é o círculo fechado de amizade de vocês, ou até mesmo no mercado, quando vocês forem ao mercado, porque hoje no mercado parece shopping center, o pessoal não vai mais para o shopping center para comprar roupa, vai para o supermercado comprar comida. Então, está mais ou menos assim, pelo menos por aqui. Então, eu gostaria que aquela pessoa que vocês percebessem que ela está mais ansiosa, ou que essa pessoa tenha alguns pensamentos negativos, pare, pergunte para ela o que ela é grata naquele dia. Ela pode chegar para você e falar assim: grata? Mas grata o quê? Daí você pode enumerar para ela: gratidão pela vida, por você estar aqui com saúde, gratidão por você estar me ouvindo, gratidão por você olhar aqui em Curitiba, né? Eu sou moradora de Curitiba, está um dia de sol lindo. Desde o confinamento, só tem dado dia de sol. Porque curitibano, quando sai na rua, chove, tá entendendo? Mas estamos isolados, o sol maravilhoso está lá fora. Então, agradecer a esse sol para a gente poder ter a nossa vitamina D e garantir a nossa imunidade, né? Gratidão, porque queira ou não queira, o governo, todos os governos do mundo inteiro estão tomando decisões que nunca tomaram pela vida de todos nós. Gratidão por a gente poder caminhar, ter o direito de ir e vir, mesmo que muitas vezes ele seja barrado pelo policial que fala volte, né? Mas ele está preocupado com a nossa saúde. Gratidão por estar em família, gratidão por tudo que nos acontece. Então, a prática da gratidão, ela nos ajuda a emanar sentimentos positivos, que, como muito bem a Gláucia falou, vai ajudar na melhora do nosso sistema imunológico. Então, se você já faz a prática da gratidão, continue fazendo. E se você não faz a prática da gratidão, comece hoje e faça por 21 dias. A Rosane fez um comentário para a gente. Hoje fui ao mercado, me maquiei, passei batom de máscara. Quem vê o batom? E aí eu perguntava para as pessoas: você está vendo meu sorriso, mesmo atrás das máscaras? Com certeza, porque muito a máscara se mexe. É tudo de bom nessa vida. O único probleminha é que passar o batom vai borrar a máscara. Daí vai dar mais trabalho para lavar, mas isso é um detalhe, tá bom? Muito então, bom. A gente vai finalizar, não é mesmo, Adriana, essa live. Agradecer muito a participação de vocês nessa live, né? Essa live vai ficar disponível aqui no YouTube para vocês assistirem. E eu espero que vocês tenham gostado, que ela tenha valido a pena, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre imunidade emocional, que vocês pratiquem aquilo que a gente comentou, aproveitem as 4 dicas que muito bem a Adriana falou, que é evitar críticas, então não dar os ouvidos para a crítica, focar no que realmente está dando certo,
que é o que vale a pena, demonstrar os sentimentos negativos, para daí a gente poder, opa, vou me motivar, vou fazer algo que me ajude a sair desse pensamento negativo. E, claro, tudo com bom humor, não é mesmo? Agradeço a presença de cada um de vocês e passo para você, Adriana, para finalizar. Mari, muito bom. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando informações. Para mim, isso é um grande bate-papo, né? É assim que a gente leva essas lives, as aulas que damos. É uma grande troca e nada de ficar com conhecimento retido e nada ficar com as emoções retidas. Temos que liberar as nossas emoções dia a dia. Então, muito obrigada por cada um aqui presente. Um grande beijo, Mari, no seu coração. Amo Também. fazer live contigo e vamos fazer E eu muito também, mais. minha linda Bela. E sexta-feira estamos juntas de novo, né, Mari? Com certeza. Sexta-feira às 16 horas, mas tem amanhã, meio-dia, comigo e com a Thalita, falando sobre Páscoa. Gratidão, minha linda Thaisa, por estar aqui com a gente. Um grande abraço no seu coração, porque já que eu não posso te dar um abraço de pertinho, eu te dou um abraço virtual no seu coração, tá? Muito obrigado a todos.